Bora. Estão gravando? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dolphincast. Hoje estamos aqui com a Carol. Tudo bem, Carol? Olá, Hanna, tudo ótimo? Tudo certo? E você, Paulo, jóia. tudo certo? Eu tô tudo tranquilo. Tudo na paz? Mais uma vez aqui contando histórias e histórias. Histórias e histórias. Bom, Carol, hoje você é a nossa convidada aqui do podcast. E eu queria saber de você a sua jornada. Como é que você chegou até aqui? Carol é fisioterapeuta, tá, gente? Trabalha com cardio, né? Então conta pra gente um pouquinho da sua história. Nossa, a gente tem uma mesa de cardiointensivistas. Ó, que bacana. Eu gosto. Bom, Hanna, então, minha história é longa, né? Tem bastante percurso aí nessa formação. Eu fiz meu bacharelado em fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E pós-faculdade, eu fiz residência, então foi minha primeira formação especializada, né, digamos assim. É uma formação mais prática, tem uma carga horária muito extensa, né, de treinamento prático. E aí foi a primeira formação em que eu tive contato com a cardiologia. A minha residência foi uma residência multiprofissional em cardiologia. Então podemos dizer, Carol, que o seu programa foi ali depois de 2016. Isso, exatamente. A minha entrada foi exatamente em 2016. Ah, não, beleza. Por que eu te conto isso? Porque eu também sou eu sou ex-residente em terapia intensiva e a gente acompanhou exatamente a transição entre a multiprofissional, né, a uniprofissional para multiprofissional. Perfeito. Então foi ali 2016, 2018. Isso mesmo. Inclusive, essa foi a primeira residência que foi lançada nesse hospital, que eu fiz a residência, em cardiologia. Então, quando eu prestei o concurso, ela nem tinha vaga ainda. Estava aguardando a aprovação. Então, estava tudo bem inicial. Então, eu sou da primeira turma da residência multi de cardiologia lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Ah, show de bola. É bem início mesmo desse processo. E aí, depois da residência? Bom, e aí pós-residência, e aí já só para fazer um contexto da minha formação, porque que sempre veio cardiologia e UTI, né? O hospital, tinha um foco muito grande em terapia intensiva adulto, que já era a residência que eles tinham. E aí, durante o processo de formação em cardiologia, eu tive muito contato com a terapia intensiva adulto. Então, aí já começou um pouco da minha história também com a UTI, né? Mas, bom, terminei a residência. No ano seguinte, eu fui aprovada no concurso da EBSE, a atual HU Brasil, né? Para o mesmo hospital, para o cargo de fisioterapeuta cardiovascular. Então, um ano depois, eu já estava lá no UOL de novo, como preceptora, e fui atuar na UTI, preceptoriando os residentes de cardio e de terapia intensiva adulto. Porque a gente tinha necessidade de ter um especialista ali para manejar principalmente os cardiocríticos, né? Então, daí começou a minha história, também sempre cardiologia e terapia intensiva adulto, né? Então, logo em seguida que você saiu do mundo aluno, você já virou modo professora. Sim, exato. Inclusive, um parêntese engraçado, né, dessa história. Eu cheguei lá um ano depois, então foi um período curto, né? E aí, toda vez que eu me apresentava aos colegas, conversava, o pessoal dizia, nossa, você ainda não terminou sua residência, você ainda tá aqui? Eu falei, poxa, tá pagando sou horas? mais residente. Tá pagando horas. Exato. Tem um tal do pagar horas. Aqui. Exatamente. Foi muito curto mesmo o período. Já transicionou, assim, um dia aluno, outro dia professor. Foi bem rápido. E aí, pós esse período, né, fiz residência, entrei na EBSE. E aí, mais ou menos nesse período em que eu estava esperando o resultado do concurso, eu entrei no mestrado também. E aí, fiz mestrado em fisioterapia, nas áreas de avaliação, intervenção cardiorrespiratória. Então, ainda na minha linha da cardio, né? E aí, segui o mestrado, em sequência, o doutorado, nas mesmas áreas. Sempre trabalhando com reabilitação cardiovascular, ali dentro do ambiente hospitalar ou ambulatorial. Então, essas foram as minhas linhas de pesquisa, né? E foi isso, né? Então, ao longo desse processo, mestrado, doutorado, residência,
veio os títulos também de especialista profissional, né, que o nosso conselho reconhece, a Sobrafir também. Então, hoje eu tenho os 2 títulos. Na época eu fiz prova para conseguir os títulos. Hoje a gente já consegue de forma mais automática, digamos assim, para os ex-residentes, né? Então, quando você cadastra um programa de residência, você já consegue liberar o título quando esse residente solicita. Então, hoje está mais fácil, né? Digamos assim. Mas na época eu fiz as provas para conseguir o título mesmo com a residência, né? Não era direto. Show de bola, Carol. Você falou um negócio bem interessante. Vale ressaltar também que, principalmente para quem é egresso da residência, no final do ano passado saiu uma política nacional da residência, né? Dando a valoração, valorizando principalmente que os egressos, né, do programa de residência têm um título de especialista, né? Além do título de especialista, a política preza que o título seja análogo ao mestrado, né? E que a qualificação profissional também conte como período de experiência, né? Nos processos seletivos, concursos públicos e progressão de carreira. Mas você falou assim, residência é legal, é bem bacana. Você podia comentar um pouquinho, principalmente nesse negócio desse egresso da residência e essa valoração que a gente tem no título, entre aspas, automático, principalmente o que você acha da questão da nova situação do RQE, né, que tem agora a numeração do RQE, do Registro de Qualificação de Especialista. Conta um pouquinho pra gente. Bom, não sei se eu entendi direito sua pergunta, tá, Paulo? Qualquer coisa, você me corrige aí, eu pergunto novamente. Então, eu acho que esse processo, né, de valorização do residente é super importante. Primeiro que eu acho que é uma formação muito diferenciada em nível de especialização. A gente tem vários programas de especialização atuais que são mais curtos, que são muito mais teóricos e que a gente sabe que é muito diferente do aluno que faz uma especialização em nível de residência, né? Então, nem se compara a qualidade desse profissional com esses 2 formatos de especialização. E aí a gente fica super feliz, inclusive eu como ex-residente que fui, né, que sou, fico feliz de saber que estamos avançando nesse sentido, né? Que temos valorização, várias normativas que trazem isso, digamos, para um peso curricular maior dessa pessoa que fez residência, que ela vai pontuar mais aí por várias coisas que você falou, de tempo de experiência, que conta bastante. Você esteve lá na UTI, por exemplo, 2 anos atendendo pacientes. Eu acho nada mais que justo que isso seja contabilizado. Então, sim, eu acho que é super importante e acho que é um avanço para os programas de residência. Falando nesses pontos contados, vamos mencionar um pouquinho. Esse ano me aventurei, né, fazendo a prova de residência também. Bacana. E aí depois, olhando a classificação, não assumi, porque a minha vida já é louca o suficiente. O Paulo olhou pra mim e falou assim: você tem certeza que você quer? O que você tá fazendo, Hannah? Não é o momento, vai com calma, pensa direitinho. Mas enfim, olhando assim a lista lá dos aprovados e tal, eu me deparei com uma coisa muito, muito interessante. Currículo, né, do pessoal. Vários, assim, nota 0, 0, 0, 0. O que a gente entende por isso? As pessoas, elas não, dentro da sua graduação ali, elas, né, não estão se preparando para algo que elas almejam tanto, né? Então, não sei se isso é falta de informação, o que acontece, mas você que passou pela graduação antes de ir direto para a residência, como é que foi sua graduação? Você participava dos congressos? O que você fazia para ter essa pontuação? Porque, assim, assustador, tá? O número de pessoas com 0 de currículo. Eu fiquei chocada. E complementando, assim, essa pergunta, indo nesse gancho, você usou alguma estratégia para passar na residência? Fala assim, olha, isso eu falo porque depois eu vou contar um pouquinho de que eu fui uma dessas pessoas que tinha 0 no currículo. Por um acidente. Olha aqui um exemplo vivo. Por um acidente. Foi na cara e na coragem. Mas eu tenho certeza que não foi por falta de currículo. Foi por deslize meu. Não foi ser estratégico.
né? Então, assim, eu cometi esse erro. O que você acha que a gente pode falar para alunos, falar para pessoas que estão querendo a residência? Mesmo, né? O que a gente consegue ser mais estratégico nessa pontuação? Bacana. São ótimos pontos, né? Primeiro, o que Hannah trouxe, né? Como é impressionante que tenham muitos alunos que participem de um processo desse que é tão concorrido, tem poucas vagas, geralmente, né? Para cada especialidade. A concorrência hoje é nacional, né? Através do Enare, então você tem que estar muito preparado para conseguir a vaga que você quer, da especialidade que você quer, às vezes no hospital que você quer. Então, sim, deveríamos esperar alunos mais preparados, né? Porque é um processo bem importante. E isso chama a nossa atenção. Sobre os pontos, Hannah, talvez existam muitos. Mas, assim, na época, trazendo a lembrança da minha época, né, de como foi essa preparação, eu lembro que talvez pontos como falta de informação sobre aquilo, eu não tinha na época nenhuma referência em relação a residente, quem estava ali no hospital, para mim era uma coisa muito distante. Então, não sei se faltou incentivo dos professores sobre aquele programa, não sei. Realmente era uma coisa que não passava pela minha cabeça porque eu desconhecia, né? E aí, mais para perto do final da graduação, é que eu comecei a enxergar essas possibilidades e aí o tempo já começa a ficar curto, né? Sim. Para você ter aquela currículo que às vezes exige 1 ano, 6 meses de experiência em determinada função. E aí eu senti que foi um pouco isso também. Quando eu pensei em me preparar, já estava perto do final, não tive informação muito antes daquele processo. Mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre estava muito atualizada do conteúdo. Então, pegando um pouco da pergunta do Paulo, a minha estratégia foi fazer uma boa prova teórica, porque eu era muito boa em relação ao conhecimento. Eu sempre era uma aluna que gostava de todas as disciplinas, tirava notas altas em todas as disciplinas. Então, para mim, fazer a prova era, entre aspas, fácil. Porque eu vinha estudando a graduação inteira. Eu não fui aquela aluna que estuda só em véspera de prova, né? Uhum. Então, desse ponto, eu estava pronta. Mas da parte curricular, realmente foi um dos calos, né? Então, eu lembro que eu não zerei porque eu tinha algumas coisas já pelo meu perfil de aluna mais proativa, digamos assim, participar de, por exemplo, monitorias, extensão, e aí cada coisa dessa ia contando, né? Sim. Algumas apresentações em congressos que eu também tinha participado, mas que nada disso foi planejado para este fim. Então, eu acho que pelo perfil eu consegui me sair bem por já ter ali um currículo, uma história de uma pessoa que estava sempre aproveitando as oportunidades. Sempre na ativa, né? Isso. Mas, assim, não foi uma coisa que eu entrei e me preparei, peguei o edital e fui ticando cada daquelas coisas que eu fiz para passar na residência. Não foi esse o cenário, É engraçado realmente. isso, né, Paulo? Depois você conta a sua história. Não, conta logo, vai. Por que você tirou 0 no currículo? Não, eu tirei 0,2. Eu entreguei 2 certificados. Que eu já era acupunturista, né? Então, assim. Mas foi uma coisa bem engraçada. Por quê? Eu fiz a residência graças a uma professora. Professora Riane. Um grande abraço pra senhora. Ela falou assim, não, Paulo, vai lá, faz a residência. Você tem facilidade cardiorrespiratória. Vai lá, faz a residência. Vai te dar um... Professora, eu vou formar daqui 2 meses, professora. A prova é R$210. Eu lembro que foi... Era cara. Não, era absurdo. CESP. Não foi cara assim, não. CESP ainda. Ah, tá. Aí eu falei assim, nossa, tem 8 vagas, vai vir nego lá de todo o Brasil fazer a prova e realmente veio, né? Só que assim, beleza, nem sabia fazer prova de concurso, nem sabia estudar para concurso, né? Fui lá e respondi a 50. Direto. Aí CESP, uma errada não acerta. Aí eu falei... Nossa, essa CESP, horrível. Já comecei. Aí os joelhos começaram a doer, né? Porque eu comecei a rezar pra Deus e o mundo. Porque eu pedi dinheiro emprestado pra minha mãe pra fazer a prova. E se eu não passasse?
Então, assim, foi uma ajuda divina. Graças à professora, fiz a residência, foi muito bacana. E assim, eu não fui estratégico. Não fui. Você não colocou. Não, coloquei dois certificados, porque eu não lembrava, não tinha lido o edital direito, tava correndo o negócio lá pra fazer. Passou batido, eu falei assim, não fui estratégico. Não, como você falou, não peguei o edital. Sim. A minha sorte é que eu tinha facilidade no tema. Então, assim, e ajuda divina também. Sim. Eu acho que minha mãe rezou demais. É lá, meus 250. Tem que voltar. Tem que voltar de algum modo. Então, assim, foi uma coisa que eu vejo muito hoje as pessoas trabalhando essa estratégia, sendo... Tá certo. A gente tem que mas realmente, ser estratégico. Eu fiquei assustada com a quantidade, assim, de verdade. Porque, assim, é algo que você se prepara tanto, você olha assim, você deseja tanto esse cargo, né? Você vê algo assim... Você coloca essa situação como realmente um sonho, né? Você quer conquistar. Cara, eu quero conquistar isso. E aí, é algo que ao longo de 4 anos você não coloca nada no currículo, não tem uma monitoria, não tem nada. Então, assim, é algo que eu quero trazer aqui hoje nesse podcast, o quanto a preparação ao longo da graduação ela faz diferente para você fazer contatos, para você ter esses currículos. E participação dentro de congressos é um dos requisitos lá que mais contam pontos. Você apresentar um trabalho científico dentro de um congresso, você ter produção científica também conta muito. Congressos internacionais também contam muito. Então, essas coisas eu também não sabia. Eu fiz igual você, eu fui fazendo porque eu era enxerida na faculdade. Evento tal, eu ia. Evento X, eu ia. Então, eu tenho muito certificado de curiosidade, né? Eu tinha evento, eu queria ir. Então, é muito preocupante as pessoas ainda não estarem tão cientes disso, né? E é importante as pessoas levarem em consideração. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha graduação, porque assim, eu comecei a faculdade numa faculdade aqui e terminei em outra. E assim, acabou que... Me abandonou. O processo. Não queria mais papo com você. Aí depois voltou. Hoje eu tenho singela simpatia por você. Então, assim, hoje a gente vê que, por exemplo, eu não me preocupava tanto com isso. Eu fazia, era diretor de DCE, A gente fazia por curiosidade. Fazia por curiosidade, por amor, né, a situação. Mas a gente não tinha essa estratégia no pós-faculdade, né? Você tem uma trajetória acadêmica sensacional. O quanto que você acha que isso foi estratégico para você? Por exemplo, vou dar um exemplo no meu concurso do HUB. Eu fui altamente estratégico. Eu coloquei algumas certificações na situação estratégica. Isso me permitiu entrar no rol dos classificados ali pela titulação de uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma mais amena. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa estratégia de você pós-residência. Então, eu acho que estratégia sempre é uma forma de você alcançar o seu objetivo com mais facilidade ou maior velocidade, enfim, né? As estratégias, elas são importantes. Que bom que deu certo para nós, mesmo sem tanta estratégia, né? Sim. Mas a gente tinha, assim, muita coisa que de fato fazia com que aquele objetivo ele pudesse ser alcançado, como, né, enfim, a competência ali de estudo durante a graduação, entre outros. Mas sim, a estratégia é muito importante. Antes de comentar o que você falou, eu queria só puxar um gancho para finalizar esse raciocínio. Apesar da gente ver esse padrão, eu acho que isso já começou a mudar. Nos últimos anos, eu fui preceptora e tutora também da residência lá no Hospital Universitário Onofre Lopes, e a gente sempre vinha acompanhando as novas turmas de residentes, né? E a gente foi percebendo que ao longo cada próxima turma tinha uma disputa mais acirrada. Então ficava ali alunos empatados, currículos melhores. Então, assim, eu acho que isso está começando a mudar. Lá, inclusive, tem um programa forte de preparação para residências só para fisioterapeutas. E eu acho que isso vem justamente fruto do aumento da disputa, né? Do aumento dessa procura por vagas que eram 2 vagas, por exemplo, para vários estados próximos ali, cidades próximas ali do Nordeste, e que aí a disputa começou a ficar muito acirrada, né?
Então, acho que isso fez com que as pessoas precisassem se preparar mais. E agora, além de se preparar da forma convencional, estudar somente, elas estão buscando estratégias. Então, elas estão realmente buscando cursos, orientações, porque a disputa começou a ficar muito mais acirrada. Mentorias, né? A gente volta ao pequeno aprendiz. Mentorias, Sim, sim. exato. A gente volta. E que é uma estratégia muito boa, inclusive, eu acho. A gente volta. Você seguir alguém que já chegou Sim. naquele lugar. Que passou por isso, né? Exatamente. Exato. A gente volta àquele estilo do pequeno gafanhoto. Uhum. Então a gente consegue falar assim, olha, a gente já passou, a gente Uhum. teve aquela trajetória, aqui a gente tem um buraco, né? Nesse determinado Não trecho da faça estrada, isso. não faça isso, você Faça vai, aquilo. você vai estourar o seu dedão Isso. aqui. Exatamente. Então assim, tenta Isso fazer mesmo. isso daí pra você não ter um gasto energético, né? Você não gastar sua energia à toa. Então eu acho que é uma coisa que é um movimento, mas eu tenho uma teoria, Carol. Eu tenho uma teoria que depois que o mertiolate parou de arder, né? Quando a gente fazia prova lá em Papiros, né? Na época ali da residência, a gente estudava na Barça. O que você acha do aluno hoje? Você acha que o aluno quer estudar Então, no mundo de IA? eu me deparei com vários cenários durante a minha atuação de preceptoria, de aula teórica mesmo, em algumas faculdades, inclusive recente aqui na UNB, para aluno de graduação, né? Então, trabalhei muito em pós-graduação, então são perfis bem diferentes, né? Então, algumas pós-graduações que são, por exemplo, de residência, eu noto que a gente tem um perfil um pouco mais interessado, que dava para ser ainda mais proativo, a gente percebe ainda uma certa sensação daquele aluno de graduação que espera muito conhecimento, e na residência a gente E não tenta corre estimular, a gente tenta estimular inclusive o pensamento dele, crítico, né? Então eu costumo muito dizer na beira do leito, assim, olha, a evidência é essa, do ponto de vista prático eu penso assim, e o que é que você acha? E como que o paciente vai encarar isso? Ele vai aderir bem, não vai? Porque a prática baseada em evidência, ela depende da evidência e de outras coisas, né? Da Sim. expertise do profissional e da aceitação, Até adaptação pela do a própria paciente também. interpretação da evidência, que ainda tem esse ponto. Exatamente. Não, e o Vários estudo, pontos. lembrando que cada caso é um caso, né? Sim. Exato, O protocolo a te resposta é norteia, diferente, né? o protocolo te Exatamente. norteia, mas ele não te engessa. Por Sim, isso a perfeito. interpretação. Isso, e aí que vem a importância do pensamento, né? O aluno, ele não pode esperar que ele vai só receber aquele conhecimento e acabou, né? E, enfim, ele vai ser o melhor profissional. Pelo contrário, ele precisa receber aquele conhecimento, refletir sobre ele, testar aquele conhecimento, criar sua própria teoria sobre aquele conhecimento, e assim é que a gente tem realmente um especialista, né? Então, eu vejo que o aluno de especialização da residência, ele é um pouco mais interessado, ele está tentando buscar, ele passou naquele funil ali de um monte de graduando que nem conseguiu fazer a prova ou que nem estudou para a prova, então ele é um aluno mais interessado, mas eu acho que falta um pouco ainda dessa noção de eu preciso criar o meu próprio conhecimento, Uhum. né? Preciso ser mais crítico. Já em outros cenários, como especializações teóricas, aí eu já acho que essa sensação de busca pelo conhecimento de forma autônoma cai bastante, né? Então, o aluno, ele senta na cadeira e ele espera realmente só o conteúdo teórico e ele não discute, muitas vezes não faz perguntas, e aí eu sinto ele muito mais distante. Então, essa especialização teórica, eu sinto esse perfil ainda buscando pouco, né? Não Sim. sei. É como se estivesse ali só pelo título mesmo e pronto. Isso. É, Sinto um pouco É o isso. vulgo aluno. Professor, já mandou slide? Já mandou. Nossa, como eu odeio essa pergunta. E eles adoram quando a gente dá aula no quadro. Não, e quando pergunta assim, vai cair só os seus slides na prova? É, Exato. eu tenho estratégia. Ai, Deus. A etiqueta hashtag bizu do tio. O meu é o asterisco. Não, o que eu falo, hashtag bizu do tio, vai cair. O meu eu falo assim, ó, bota um asterisco. Ainda dá a dica, né? Bota um asterisco. Então, a gente
falou da residência, falou de um pouquinho. Vamos desvendar esse mundo acadêmico seu. Por Sim. que do mestrado e doutorado? Então, vamos lá. Fiquei até feliz que você falou, né? Que vocês são professores. Que é uma carreira que Aí eu me engano bem. Eu não, sou uma ótima professora. É o que você diz. é uma carreira que eu busco muito, né? Então, inclusive desde a minha história pessoal mesmo, de criança, era uma coisa que eu fazia. Eu adorava levar os amiguinhos, ensinar, uma coisa bem da minha história. E aí eu entrei na faculdade e eu sempre quis ser professora universitária, desde sempre, inclusive antes de ser fisioterapeuta. E só que eu me apaixonei pela profissão, mais ainda pela minha especialidade. E aí fui criando a necessidade de, antes de ensinar, entender sobre o que eu ia ensinar, né? E aí veio a residência como um ponto super importante, estratégico, porque eu realmente entendi o que era ser fisioterapeuta naquela área de especialidade. Como que eu ia ajudar meu paciente, como que eu ia tratar, avaliar. E aí eu entendi todo o know-how da prática, do que é ser um fisioterapeuta daquela especialidade. E isso, com certeza, hoje eu vejo que foi fundamental. Não tinha, na minha cabeça hoje, não tinha como eu ir para uma sala de aula sem ter passado por aquela experiência. Foi muito rica. De lá para cá eu continuo atuando, né? Então, além da residência, que foi um ponto inicial de ensino para que eu pudesse ser uma fisioterapeuta especialista, eu continuei atuando, né? Então, vem todo esse tempo de experiência nesse sentido também. E aí, para que eu pudesse alcançar esse sonho de ser professora de uma universidade federal, eu precisava, aí sim, fui olhar o edital, fui estudar a estratégia, né? Fui entender o que eu precisava de mínimo para fazer o concurso, né? E o mínimo é ser doutor. Então, eu fiz um mestrado para poder fazer o doutorado e assim por diante o doutorado para conseguir começar a prestar os concursos para esse processo de professor universitário. Show de bola. E isso é focado aqui no Centro-Oeste, na sua cidade natal? E aí? Pergunta que não vem. Eita! Então vamos lá. Bom, eu tô num momento que eu conheci Brasília, gostei muito de morar aqui em Brasília, gosto muito, na verdade, mas a família ainda toda lá em Natal, Rio Grande do Norte. Os concursos de professores, eles federais, eles são raros, né? São poucos. Sim. Então, abre uma vaga a cada vários anos. Então, eu não estou fechada para a possibilidade de ser só na minha cidade ou de ser só aqui no Centro-Oeste. Então, eu estou analisando as possibilidades. Inclusive, porque ainda tem que ser, assim, na minha cabeça, eu gostaria que fosse uma vaga da minha especialidade, para que tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, pudesse ser passado para o aluno ali da melhor forma possível, né? Com todo o know-how que eu tenho. Então, ainda mais difícil, né? A vaga da minha especialidade numa universidade federal. Mas eu estou seguindo o processo, né? Então, comecei, inclusive, aqui em Brasília, com o primeiro concurso de professor substituto temporário, assim que eu cheguei. Inclusive, eu tinha um prazo para ficar, né? E esse prazo está se estendendo. E aí, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi minha primeira experiência como professora de graduação. Já tinha atuado em pós, outras coisas, mas foi uma experiência muito boa. Vou te perguntar, qual que foi a sua primeira sensação quando você foi dar aula a primeira vez? Você se tremeu? Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou foi felicidade. Eu estava muito feliz. Porque é um cargo que ainda é um sonho, né? Então, eu vim me preparando durante toda essa trajetória. Então, foi a minha primeira experiência, o gostinho de ser professora universitária. Então, eu estava só feliz. E eu peguei justamente uma disciplina de uma professora que eu estava substituindo, que era justamente da cardio, e ela tinha muitos conteúdos de cardiointensivismo. Então foi super tranquilo, assim, natural. Eu já tinha dado aquelas aulas várias vezes para os residentes, discutido à beira do leito, feito aquelas condutas na vida real. Então foi muito tranquilo, assim. Eu não fiquei com medo, nem foi tranquilo. E aluno, assim, de graduação, traz uma sensação mais de proximidade. O aluno tá ali, tudo é novo, então você não se sente tanto,
né, que o seu conhecimento é pouco, pelo contrário, tudo ali que você tem para passar já é muita coisa, né? Sim. Então foi feliz. Ai, que bom. E você, Show de Paulo? bola, gostei da Qual Carol. Qual foi a sua sensação quando você foi dar aula a primeira vez? Primeira vez. Foi uma sensação mais tranquila, assim, porque, como a Carol falou, eu vim da pós-graduação, né? Dando aula já em pós-graduação. Então, assim, pra mim, eu tinha uma memória muito boa, no sentido, assim, graças ao esporte, à oxigenação, né? Tudo. Eu tinha uma memória muito boa, então eu tinha a capacidade, e eu sempre usei a estratégia de passar conhecimento como uma estratégia de estudo. Então, assim, uma estratégia de fixação. Sim. Se a gente for pegar, né, Com certeza. aquele professor William Glasser, né, que fala da teoria de aprendizado, ele fala que você absorve cerca de 85% quando você ensina isso. Sim. Então, assim, pra mim isso era, melhor, era mais fácil, aquilo entrava na minha cabeça de modo mais tranquilo. Então, assim, eu usava como estratégia de estudo e de agregar conhecimento. Pois eu, gente, me tremi todinha, tá? Ninguém me perguntou não, mas vou... Eu ia falar isso agora. Eu sei, já pego aqui no ar. Bluetooth. Mas assim, eu acho que eu tava num momento assim, tão confiando em mim. Sei lá, eu coloquei como se fosse uma posição de muita importância, assim. Meu Deus, tem alguém confiando em mim, vai dar certo, vamos lá, respira. E eu gosto muito de dar aula. Você olhou pro espelho durante 5 minutos no banheiro e falou assim: você consegue. Você consegue, garota, vai lá. Mas Faz teu realmente, porque eu realmente, na minha trajetória inteira, tive muito respeito pelos meus professores e eu via como uma posição de muita importância. Então, quando eu estive naquela posição, a primeira vez, pra mim, foi tenso, assim. Eu fiquei... Mas aí depois, logo em seguida, já foi acalmando, os alunos já foram, né, sendo eles, assim. Então, eu acho que eles percebem muito quando a gente realmente quer passar conhecimento. Sim. Eles sentem, assim, quando a gente tem interesse não só em estar lá e ter um emprego e tudo mais, mas fazer o dia deles, levar conhecimento para eles. Eles sentem isso. Tornar um pouco mais leve, né? Exatamente. Show de bola. Eu gostei da Carol. Você E outra coisa, a Carol é uma pessoa que ela não vai te dar só um estuda. Não, eu vou pedir um aumento no final. Ela não só estuda, mas ela fala de um contexto prático. Sim. Você sai da assistência hoje, Carol? Ou só estuda? Como é que é? Então, eu cheguei em Brasília numa licença, num afastamento, né, do meu vínculo, por motivos pessoais, acompanhando meu cônjuge. E aí, assim que eu cheguei, eu senti aquela necessidade de continuar atuando, porque eu sempre fui muito feliz atuando, ensinando. E eu tinha no meu vínculo anterior em Natal as duas coisas. Eu ensinava e atuava ao mesmo tempo. Porque na função de preceptor você está sempre atendendo, supervisionando, ensinando, discutindo. E isso para mim era muito legal, assim, era muito feliz. E aí assim que eu cheguei, eu tive algumas oportunidades aqui em Brasília para continuar a assistência. Então eu atuei no DEF-STAR, na UTI cardiológica, eu atuei na própria unidade do HUB por causa dos alunos, então eu levava eles para o cenário prático. Então lá atuei no CPA, né, que é uma unidade de pronto atendimento, e fiz uma parceria também com uma clínica de reabilitação cardíaca aqui de Brasília, que é a IMPA, para continuar atuando também com perfil cardiopata mais ambulatorial. Então sim, segui na assistência. Alguns desses vínculos não estão mais vigentes, né? Já finalizei o contrato, mas sigo tendo ainda participação na assistência dos pacientes desses perfis. E vim para um vínculo novo também, que foi um desafio, que foi o planejamento hospitalar, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado, mas que eu quis vivenciar aqui em Brasília, que tinha essa possibilidade, porque eu queria justamente colocar o olhar do fisioterapeuta dentro do planejamento hospitalar, né? Então, enquanto fisioterapeuta, o que a gente precisa dentro de um hospital? Qual é o cenário ótimo para aquele paciente passar de um momento crítico para a enfermaria, para ir de alta para casa bem fisicamente? A gente sabe o quanto isso impacta, né, na saúde, nos custos, na reinternação.
E aí eu tô vivenciando esse novo desafio também, pensar a assistência de fora, né? Não, isso é bem legal. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você mencionou isso. E ela falou assim, não tem fisioterapeuta lá dentro. Então como é que eles vão saber que tem que comprar o equipamento X se não tem ninguém para falar isso? E eu falei, caramba, é mesmo, nunca nem tinha pensado nisso. Isso me traz um gancho muito interessante, Carol. Eu vou trazer um gancho para dois pontos de vista que eu acho legal da gente trazer e que eu acho que é legal a gente trazer e saber sua visão. O planejamento hospitalar, ele é sensacional. Então, assim, quando a gente pensa que não é só a engenharia clínica, não é só o médico, não é só a enfermagem que faz isso. Sim. Né? E a gente tem que pensar dentro das esferas. Uma das minhas especializações, eu tenho um MBA em gestão hospitalar. Porque eu fiz na época tendo essa necessidade, vendo essa necessidade, principalmente na época do Covid, porque eu fazia aparecer de ventilador, fazia, né, gestão ali, de certo modo. Algumas situações eu falei assim, não, preciso estudar um pouquinho mais para entender como é o processo todo. Eu vou trazer dois ganchos. Primeiro, o ponto nevrálgico. Fisioterapeuta, dentro da urgência e emergência, dentro da sala vermelha de um hospitalar, qual é o seu ponto de vista? Segura aí. E outra, trazer essa expertise do fisioterapeuta, que é hoje um dos, né, dos 3 pilares, né? A gente pensa nos 3 pilares, mas a gente não exclui a nutrição, né? A gente não exclui a questão dos componentes hemáticos, né? Da questão do laboratório. Eu tô falando ali bem presente dentro da UTI, né? O TO, a gente que tá ali 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Fala um pouquinho como foi essa trajetória lá, a gente na residência, a gente via que o fisioterapeuta era X, né? Ele tinha uma determinada função. Depois desse caos que a gente viveu, que foi a pandemia, começou-se a ver que o fisioterapeuta era muito mais do que só o cara que era o aspirador, o cara que mexia e dobrava e esticava o bracinho. Então, o que você acha que teve aí? Então O vamos que você aspira? O que você sonha? Vamos para os pontos do Paulo, né? Então, Paulo, primeiro ponto, fisioterapeuta na urgência, emergência, né? No pronto atendimento. O que eu penso? Primeiro, assim, não foi minha formação, né? Não tive uma formação orientada para isso, mas tem um cenário muito parecido com um paciente crítico, né? Um paciente ali que está em risco de óbito, você precisa de uma alta monitorização, as coisas acontecem muito rápido e aí são decisivas, né? E aí eu tive essa oportunidade de vivenciar o pronto atendimento nessa época aqui de Brasília com os alunos, né? Então eu fui vendo as diferenças do CPA para UTI, mas bem adaptada, porque já tinha um treinamento do paciente crítico, né? E o que eu acho? Eu acho que é fundamental. Inclusive, fico triste quando eu vejo que a gente ainda tem vários pronto-atendimentos que não tem fisioterapeuta. Isso eu vivenciei de forma muito triste na época do Covid, onde eu participei de um projeto do Ministério da Saúde para treinar vários hospitais para os protocolos iniciais de ventilação, boas práticas de manejo ventilatório. E aí a gente chegava nessas unidades, era um grupo de fisioterapeutas, cada um ia para uma unidade hospitalar treinar. E a gente chegava nas unidades de pronto atendimento e você não tinha fisioterapeuta. E aí a equipe, ela sabia muito pouco de ventilação mecânica, estava todo mundo apavorado. Era um paciente nível hard de ventilar, então não tinha que saber pouco, tinha que saber muito e muito mesmo, a gente ainda batia cabeça. Imagina quem não sabia quase nada. Então foi assim, super angustiante você treinar uma equipe que não sabia do mínimo, assim, sabe? E nem ter o profissional ali de referência que talvez tivesse um pouquinho mais de manejo ventilatório. Então essa foi um momento que eu fiquei muito triste com a realidade, assim, da gente não ter esse cenário de pronto atendimento com fisioterapeuta na maioria dos casos. E com certeza o fisioterapeuta, ele salva vidas, assim como as outras profissões, né? Então existem vários casos em que nós somos determinantes, principalmente nesse ponto ventilatório,
entre um desfecho negativo e um desfecho positivo, né? Na hora que a gente maneja bem uma insuficiência respiratória, às vezes com uma ventilação não invasiva, a gente evita um tubo, evita uma complicação ali naquela intubação e um óbito logo em seguida, né? Então, sim, somos determinantes. E eu espero que a gente tenha mais papel nesse cenário, né? Cada vez mais. Show de bola. Depois vamos deixar um convite para ela. Né? Vamos sim. Bom, acho que tinha outra pergunta, né, Paulo? E ele não vai lembrar, não. Sobre como eu visualizo a fisioterapia, né? Que antes Exatamente. era Isso. Então, eu vivenciei uma experiência bem legal na UTI que eu trabalhei antes de vir para cá, que era justamente a gente montou um time bem bacana, em parceria com a universidade. Então, tinha um professor sensacional dessa área de UTI, coordenadores maravilhosos daquele cenário. E a gente conseguiu realmente juntar um pouquinho do conhecimento de cada um. Um era bom indicador, o outro era bom em analisar dados. E a gente começou a entender qual era a situação atual da fisioterapia, o que a gente queria da fisioterapia na UTI e quais eram as estratégias para alcançar aquilo. Então, por exemplo, Paulo, essa visão de que o fisioterapeuta ia lá atuar só na ventilação ou só na aspiração, a gente começou a tirar isso do contexto, porque a nossa meta começou a ser visual. Então a gente tinha um quadro de round, né, que é aquela discussão multi, e a gente passou a colocar no round qual era a meta do fisioterapeuta naquele dia para cada paciente. Então a meta era nível tanto de mobilidade. E aí lá no round a gente apresentava as metas e todo dia tinha um fisioterapeuta diarista, que era eu inclusive, que passava por todos os leitos e definia as metas funcionais de cada paciente. Então a gente começou a ser perguntado, e aí, qual a meta funcional do dia? E pra gente foi uma coisa maravilhosa, porque o pessoal começou a entender que era essa nossa função primordial, né? Cuidar da parte física, funcional e como isso impactava na saúde. Então foi através desses insights conjuntos, de definir qual era o nosso papel fundamental e aos poucos explicando à equipe sobre o que a gente estava mais interessado no cuidado daquele paciente, né? Show de bola. Olha aí. Carol, tem muito Conversar com gente inteligente é bom demais. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores? Vamos falar. Um grande abraço à Faculdade UPS aí, que traz, né, o espaço, traz aí a nossa ideia, né? Abraça a gente com carinho, traz aí, cede o espaço, né? É um apoiador que traz não só aqui a questão do podcast, mas também estrutura para o congresso, que a gente vai falar ao final, né? A gente já vai deixar a Carol como convidada. Que já estamos logo. E é isso, né? Aos nossos apoiadores também da Astem, que sempre estão com a gente. Então, obrigada também, Astem. E vamos falar do congresso? Vamos falar do congresso. Então, deixa eu passar aqui. Opa! Passei pro lado errado. Eita, ferro. Mas nada comprometedor. Vamos lá. Vital Summit. Vital Summit vai acontecer quando, Paulo? Dia 7 e 8 de agosto. Lembrando que, Dia dos Pais é dia 9, tá? Se tiver problema, pode levar o pai pro congresso também. Pode trazer o pai. A gente aceita os pais, a gente aceita os filhos, não tem problema. Né? E no final do evento a gente vai ter uma festividade também. Claro, a gente comemorar o final. O network, o Comes e Bebes. A gente tem aquela passou a seriedade, passou tudo, a gente vai ter uma musiquinha, vai ter o Comes e Bebes. E já aproveitando, Carol, você está convidada para participar do nosso congresso, que é da urgência, né, até a UTI, até o tratamento intensivo. Show de bola. Lembrando aí que a gente traz esse contexto, geralmente do Vital Summit, a importância do fluxo. De quando o meu paciente chega dentro da urgência e emergência e vai percorrendo até a UTI. E um possível desfecho benéfico ou um desfecho ali que não é tão... positivo. É uma realidade, mas não é tão esperado, que a gente não quer, né? A gente quer evitar. Mas que acontece e a gente precisa trazer estratégicas
Estratégica é ótimo. A gente precisa trazer estratégias para lidar com isso, manter a sanidade mental do profissional e entender que aquilo ali é um contexto que acontece e a gente precisa fazer da melhor forma possível. No Vital Summit também a gente tem a parte de submissão de artigo científico. Olha. Então, a gente vai ter uma premiação esse ano para o melhor artigo, né? Para o artigo mais votado dentre a mesa organizadora, julgadora. Então, vai ter a apresentação de pôster online, vai ter a apresentação de pôster presencial, não é isso, Paulo? Tô certo? Presencial. Então, se você está aí, olha aí a chance de ganhar uns pontinhos na residência agora. Lembrando que a submissão de trabalho é por quantidade limitada, então corra, Exatamente. apresenta logo, submete seu trabalho, que vai ser sensacional. E tem mais uma coisa também. No Vital Summit a gente também vai ter workshops. Então, para botar a mão na massa, viver um pouquinho da realidade. O que teve ano passado, Paulo? Nós temos workshop de ECMO. Tivemos, que legal, top, Uma viu? Eu adoro essa pergunta. Quanto é que é essa máquina, Paulo? Passa de $500 mil. E a gente conseguiu trazer através de Nossa, parcerias. Legal. A gente teve vários workshops. Doutor Até te André falei. conseguiu pra gente O workshop de poucos ultrassom. ultrassom cinesiológico. Ultrassom beira-leito. Adoro. Foi. É porque a Carol, ela faz esse exame, ela me contou. Aí eu tô puxando esse gancho. Show. Só que o seu é do respiratório, né, Carol? Isso, eu faço. O POX é a ultrassonografia beira-leito, né? Na UTI a gente usa um pouco de tudo, né? O cenário muscular, o cenário respiratório. Eu ultimamente tenho dado mais cursos e palestras focados na avaliação ventilatória e cardiovascular, hemodinâmica, pensando um pouco na minha especialidade, no que eu aprofundei, né? Uhum. Mas eu faço toda a avaliação muscular, se precisar no paciente crítico também. A gente teve o cinesiológico, né? No ano A gente teve o cinesiológico, doutora Lilian Muito Bock. legal. Exatamente. Então, assim, a gente se aventura. A gente faz as coisas acontecerem. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Sim. Olha aí, Achei que mais foi parceria ainda, né? Com Porque certeza. eu lido com ultrassom há um tempão e eu sou um dos visionários de ultrassom. Tanto que eu terminei uma especialização agora por questão de titulação em ultrassom, né? Legal, Paulo. Ultrassom cinesiológico. E assim, eu adoro ultrassom. Eu sou o cara da 3 horas da manhã, fica fazendo, Sim. testando, passando linha B, vendo linha A, vendo se a pleura, deslizamento pleural, sabe? Sim. Aquele assim, não, claro que eu deixo o paciente dormir, mas a gente vai lá ver, né? Aí você faz Sim. amizade com o paciente. Falou, rapidão, fica aqui. Não, o nessa- paciente nem sente. Porque a mão assim do nessa ultrassom, a mão do ultrassom ela tem que ser leve. Entendi. Às vezes o paciente só sente o geladinho. É verdade. Não, então maravilha. Seja muito bem-vinda para esse novo mundo. Espero que a gente faça muitas outras parcerias. Gostei muito da nossa conversa hoje, né, Paulo? Eu adoro conversar com gente inteligente. Espero que você também tenha gostado. Sim, com certeza. Obrigada, Hanna, pelo convite. Fiquei Nada. muito feliz. Foi um Sim, prazer. é um prazer imenso conversar com colegas, principalmente que tem esse brilho no olhar, essa empolgação pela atuação. É maravilhoso e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Show de bola. Carol, fala o seu Instagram aí pro pessoal. Isso. Pessoal, meu Instagram é @carolchon, é SCHON, meu sobrenome. Lá eu posto algumas coisas também de conteúdo da fisioterapia intensiva, cardiovascular, alguns dos temas que a gente discutiu aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, me segue lá. Vai ter alguns conteúdos interessantes. Maravilha. Siga também, claro, o Instituto Dolph, o Vital Summit, correto? E vamos que vamos, só o céu é o limite. Siga também @Hanna Barros e Doutor Paulo Porto. é isso, gente. Nós vamos encerrando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Show de bola, galera. Um abraço, um beijão. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Encerra lá.